Saudamos todos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos novamente para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos dar o privilégio de termos estes momentos juntos, estudando a Palavra de Deus, e também somos gratos por este dia de vida. Agradecemos a Deus por cada um de vocês, amigos e irmãos, que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e também que clicam lá no dedinho de joinha, e assim o canal sobe no ranking do YouTube para alcançar outras pessoas. Nós agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandaremos aqui um alô para a veneranda evangelista lá de Itajaí, Santa Catarina, Walter Henrique Becker e todos que ele compartilha os estudos lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Antônia de Manaus, Persiliana Isaías Martins de Mirante da Serra, em Rondônia, Rosiane de Tabuleiro Grande, em Caucaia, no Ceará, Elaine Mari Benites dos Santos, de Maringá, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos por todas as bênçãos que tens nos concedido, por este dia que estamos tendo e também pelos momentos que teremos agora estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento e ajudando-nos a colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que se encontram, aqueles que nos pedem orações. Tu conheces os problemas, necessidades, tribulações, provações que cada um passa. Conceda as bênçãos e vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando sequência ao estudo. Esta semana nós vamos ver como que foi a derrota dos assírios. E até ontem aqui nós falamos de como eles procuraram induzir os moradores de Judá para que se rendessem aos assírios, porque eles, além de violentos, brutos, eles eram inteligentes. E eles procuraram então dizer e fazer com que os judeus aceitassem as orientações que eles estavam dando de se render. Por quê? Porque não adiantaria eles fazerem aliança com os egípcios, porque os egípcios também eram fracos para a guerra. E então, o que foi que aconteceu? Nós queremos ler alguns versículos de Isaías 36, a partir do verso 21. Isaías 36, a partir do verso 21, diz assim: Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz o rei Ezequias: Hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Assíria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Nós lemos aqui até o 37, verso 4. Nós encontramos aqui o rei Ezequias abalado com a ameaça dos assírios. Mas o que foi que o rei Ezequias fez? Ele se rendeu? Eles se entregaram aos assírios? Não. Eles se vestiram de panos de saco, rasgaram suas roupas e Ezequias foi ao templo falar com Deus. Vejam que exemplo que nós encontramos aqui para nós, amigos e irmãos, quando nós recebemos notícias tristes ou quando somos ameaçados
ou quando passamos por problemas que pensamos que não existe solução, nós precisamos também recorrer a Deus, assim como fez Ezequias. Ezequias, nós sabemos, ele era filho de Acás, aquele ímpio rei. Mas Ezequias, ele se voltou para Deus. Ele buscou o Senhor. Ele não fez como seu pai. Ele tinha certeza de que com Deus ele poderia vencer os assírios. Ele não confiou nele, não confiou no seu exército, não confiou em aliança com outros países, porque ele sabia que tudo isso iria fracassar. Mas ele confiou única e exclusivamente a Deus. Aqui em Isaías 37, versos 5 a 7, diz assim: Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: Digam ao rei que assim diz o Senhor: Não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Assíria, e ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Aqui nós vemos então o profeta Isaías respondendo a mensagem que o rei Ezequias havia enviado para ele. E Isaías disse: Não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Assíria lançaram contra a mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Assíria. Esta mensagem de Isaías para o rei Ezequias foi uma mensagem curta, mas foi uma mensagem suficiente. Por quê? Porque Deus estava ao lado do seu povo. Isaías, ele profetizou que Senaqueribe ouviria um rumor que o faria desistir de seu ataque a Judá. E isto foi imediatamente cumprido. E então, o Senaqueribe ficou frustrado, mas ele não desistiu. E ele então agora envia uma mensagem ameaçadora para o rei Ezequias. Olha o que ele disse: Não deixe que o seu Deus em quem você confia o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Então veja, Senaqueribe manda uma mensagem ameaçadora para o rei Ezequias. Não pense que o seu Deus vai livrar vocês das nossas mãos. Não se engane, diz ele aqui. Não deixe que o Deus que vocês confiam o engane, dizendo que Jerusalém não seria destruída, não seria entregue nas mãos dos assírios. Por quê? Porque Senaqueribe diz aqui que as nações que eles haviam conquistado, os deuses daquelas nações não conseguiram livrar o povo das mãos dos assírios. Mas nós sabemos, irmãos, que nós cremos em um Deus com D maiúsculo, não é Deus com Deus minúsculo. Não são ídolos que nós cremos, não são deuses pagãos. Nós cremos em um Deus criador e mantenedor dos céus e da terra. Esse Deus, ele é poderoso. Esse Deus, quando ele entra na batalha, a vitória é garantida. E então Senaqueribe manda essa mensagem ameaçadora, dizendo que não era para Ezequias confiar nesse Deus, porque eles já haviam destruído outros reinos e também destruiria Jerusalém. Mas agora, amigos, irmãos, desta vez Ezequias, ele foi direto lá no templo e ele apresenta essa mensagem diante do Senhor dos Exércitos. E vejam que em Ezequiel, no capítulo 37, versos 14 a 16, Ezequiel 37, 14 a 16, nos diz assim: Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Recebi outra mensagem do Senhor: Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e grave nele estas palavras:
Isto representa Judá e suas tribos aliadas. Depois pegue outro pedaço de madeira e grave nele estas palavras. Isto representa Efraim e as tribos do rei do norte. Então, aqui, a palavra de Deus, através do profeta Ezequiel, diz que o povo iria receber de volta a sua terra, e eles saberiam que o Senhor é Deus, e o que ele fala, ele cumpre. Mas nós temos aqui também ainda, em Isaías 37, de 15 a 20, olha o que nos diz aqui a oração que Ezequias fez. Isaías 37, de 15 a 20. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criastes os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas essas nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Então, aqui nós vemos que Ezequias identifica o Deus do povo de Judá como o Deus verdadeiro, o Deus que tem poder, e não como deuses feitos por mãos humanas, ídolos de pedras, de paus, enfim, de madeira. Não, Ezequias estava identificando aqui o Deus do céu, o Deus verdadeiro. E nós também, amigos e irmãos, precisamos, diante das situações que nós enfrentamos, diante dos problemas, recorrer a Deus. Fazer como fez Ezequias, não fazer como fez Acás, que rejeitou a voz do profeta para buscar o Senhor, mas que nós possamos diariamente, constantemente buscar a face desse Deus poderoso. E quando nós enfrentarmos momentos difíceis, nós já sabemos em quem nós cremos, em quem nós confiamos, e a Ele nós buscaremos, e Ele nos dará vitória sobre os problemas que nos sobrevêm. Que Deus nos abençoe. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.